Vamos, então, primeiro falar sobre o Memphis? Vamos, que é a notícia. Vamos lá. Houve já uma primeira conversa entre a diretoria do Corinthians e o staff. Me garantem, do lado do Corinthians, que não foi uma negativa do staff do Memphis para essa primeira conversa, essa primeira proposta. E sim, algo no sentido que o Corinthians teve uma resposta e aí começou a entender qual que é a ideia para poder renovar. Então, assim, a primeira resposta serviu para o Corinthians entender onde pode atacar, onde pode melhorar, o que pode fazer para essa renovação sair. No Corinthians também me garantem que o clube, a diretoria, ouviu do staff do Memphis que o Memphis quer renovar, isso é importante, né? O Corinthians quer renovar com o Memphis e as conversas vão continuar. O que o Corinthians, nessa primeira conversa, percebeu que é necessário fazer e já está se movimentando nos bastidores para fazer? Buscar parceiros comerciais que possam viabilizar essa renovação de contrato. A principal patrocinadora do Corinthians, a Bet, a Esportes da Sorte, já tem um aval para poder bancar essa parte dessa renovação. E o Corinthians agora busca empresas parceiras que possam fazer do Memphis um garoto propaganda, né, um cara de marketing, né, nessa empresa e poder viabilizar o custo restante aí para essa renovação de contrato acontecer. Ah, mas quanto vai ser o valor? Vai ser mais ou vai ser menos? O que eu tenho de informação da diretoria do Corinthians é que vai apertar o sapato para menos. Vai dar aquela apertada para menos, com parceiros e tal, viabilizando e não explodindo tanto o caixa do Corinthians no dia a dia. Ah, vai ter que... outras discussões também que vão acontecer. É aquela coisa como é que fala? De premiação, de bônus e tal. Sim. Isso vai ter também ali dentro daquela... Vai ser revisto, isso pode ser revisto. Vai ser revisto, tem que ser revisto. No sentido também de... Pode entrar também nesse parceiro. Entendi. Do parceiro entrar com esse pagamento de bônus também. Não está cravado 100%. Eu estou falando de possibilidades que o Corinthians está estudando. Então, assim, o Corinthians busca esses parceiros para tentar viabilizar essa conversa, que num primeiro momento foi muito, boa, vamos dizer assim, entre o staff do Memphis e o Corinthians. Senti ontem no semblante dos dirigentes, assim, muita tranquilidade. Ah, mas faltam só 2 meses, o cara pode ir embora e não voltar mais. O Corinthians tem ali conversas que, pelo menos eu senti no semblante dos dirigentes, algo no sentido de que está se controlando e está se entendendo onde pode chegar. Mas aí tem, acho que uma coisa boa, que é o Corinthians está primeiro buscando os parceiros para depois fechar o contrato. Porque a gente vê até aqui no futebol brasileiro, primeiro fecha o contrato, depois vai buscar os parceiros. Não. A gente já viu isso acontecer aqui. O Corinthians está viabilizando primeiro parceiro. Viabiliza, o que a gente tem é isso, vamos fechar assim, nesses termos, e aí beleza, aí pelo que o Hernan traz, é uma gestão mais responsável, né? Coisa que não foi feita lá no início do contrato do Memphis, na gestão Augusto Melo, que foi bem irresponsável o contrato dele. Quando o Hernan traz essa questão dos parceiros e você fala, tem que ter alguma empresa patrocinando, pagando isso, os bônus, havia uma parte da torcida falando assim, legal que tem os bônus, porque aí representa que o Corinthians está ganhando títulos, que o Memphis está marcando gols. Mas isso atrapalhou muito o fluxo de caixa do Corinthians, porque a cada título o Memphis batia 5 gols, dava 5 assistências, era um bônus a mais. Então o contrato foi feito de uma maneira totalmente errada e agora com a gestão do Marcelo Paz, o presidente Stabile, parece que está sendo mais um negócio transparente e responsável, né, Hernan? E também tem um fato importante que, assim, os aliados do Stabile, quem está no dia a dia com ele, entende que esse contrato é uma loucura e não estão totalmente errados, estão pressionando para que, se acontecer essa renovação, seja uma renovação dentro de uma realidade, né? Minimamente uma realidade, e não essa loucura toda aí de bônus para lá, um passe vale tanto, uma assistência vale tanto. Se oferecerem, o Memphis vai lá, assina e tá combinado, tá combinado. Posso dar um toquinho? Pode. Deve. Depois, tem 3 assuntos que estão pedindo muito aqui no chat, viu, Bruno? E eu vou passar pelos 3. Mas antes o Bruno completa, vai. Não, é isso, até para não causar confusão na cabeça de quem nos acompanha, o Hernan, ele vai atrás e complementa tudo aquilo que a gente começou a falar durante a semana sobre o Depay. Porque ontem eu disse, e eu me recordo na perfeição, até para não confundir quem está lá em casa, quem acompanha a gente,
que de fato começou, já existiu a primeira conversa, aliás, é uma exclusiva do Fala Fonte, essa iniciação, essa tentativa de renovação do lado do Corinthians em relação ao Depay. E como o Hernan traz muito bem essa questão de busca por parceiros, de avaliação financeira, todo um cuidado muito grande para contratar o Memphis Depay, ontem eu disse que num primeiro momento o Corinthians se via pessimista, é mais numa ótica de muita coisa para ser resolvida ao ponto de ter que buscar parceiros e patrocinadores. Por isso que ontem eu trouxe a expressão, a palavra um pouco mais, enfim, do lado pessimista do que otimista, porque é um longo caminho para poder convencer e achar parceiros e desenhar uma estratégia financeira para ter o Memphis Depay na próxima temporada, ou pelo menos pós-Copa do Mundo. E por falar em ter Memphis Depay, reforçar o que eu trouxe ontem e o Hernan vai complementar aí agora do lado de vocês, que o Corinthians trabalha mesmo com a ideia de tê-lo 100% à disposição para o jogo contra o Peñarol Libertadores. Não joga o Brasileirão agora, o próximo jogo, mas se tudo correr dentro do cronograma, e o André Hernan vai explicar aí esse cronograma, o Memphis Depay, enfim, fica à disposição para estrear com Fernando Diniz, ou sob o comando de Fernando Diniz no Corinthians. Já está respondido, então, do Pedro Marcos, que perguntou, tá? Quando o Memphis volta, o Hernan acrescenta. Estão pedindo para falar do São Paulo, a gente vai falar, e também do André e do João Gomes, é quando chegar aos 1000 likes aqui. Tá devagar esses likes aí, tá, malandro. Quando chegar a 1000, a gente fala. Pô, tanto de informação que nós estamos trazendo aqui. Estão pedindo para falar do Felipe e... Por que falar de mim? Estão pedindo, mas a gente não vai falar. E estão pedindo para falar de Arrasca Pênalti, a gente não tem nada que falar disso. Não, o chat, se quiser falar, se quiser zoar, brincadeira de torcedor, tá valendo, mas... Aqui é informação, aqui a gente não cria opinião nem bordão. Vamos lá, a questão do Memphis, que o Bruno perfeitamente trouxe com exclusividade aqui pra gente no Fala Fonte. Sim, ontem me confirmaram que a tendência é que o Memphis volte nesse jogo contra o Peñarol pela Libertadores. E tem um detalhe mais importante, ele já está no campo treinando. Com bolas. Não com bola ainda. Tá. Não com bola. Ele está fazendo o trabalho físico todo já no campo. Ele já não está mais na parte interna do CT do Corinthians. Já aquela história de transição. Ele já está no campo treinando, já há alguns dias. Então agora essa semana é uma semana que você já começa a trabalhar com bola. E aí você tem o jogo do fim de semana. E aí na semana seguinte, que é data de Libertadores... a tendência é que ele fique à disposição. Não é para entrar titular, tá? Mas é para ficar à disposição e ter minutagens nesse retorno dessa lesão muscular do Memphis, que obviamente o cara quer jogar, obviamente o cara quer ter ritmo de jogo, porque daqui a pouquinho, partiu Copa. 50 dias, hein? Partiu Copa. Você viu a postagem hoje da ESPN? Ainda não. 50 dias para a Copa do Mundo. Aí o Ronald Koeman também, até foi na entrevista coletiva, né? Ele falou que o Memphis tem que estar bem, né? Fisicamente, para ser convocado. Acho que ele vai ser convocado, né? Mas não tem como. Rapaziada boa, chegando aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas do Corinthians para vocês que estão chegando e ficando atualizados sobre tudo que está sendo falado. A gente agradece a nossa informação, nosso diário dia a dia do som mais conversando pra você. Então a gente passa para você a bola aqui para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado e noticiando no Bastidores do Timão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.